Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar um pouco sobre jogos digitais na educação, processos educativos e ampliação cultural. Então, atualmente, podemos perceber que as novas tecnologias evidenciam a constante expansão da cultura digital. Em relação ao campo da educação, os jogos digitais, eles entram em cena como um instrumento promissor, dotado de potencial pedagógico. E aí, nesse segmento, vamos conversar um pouco sobre como as plataformas de jogos digitais voltadas para a educação surgiram como um meio inovador de aprendizagem, comunicação e propagação cultural, de maneira lúdica, prazerosa e desafiadora. Dessa forma, esse estudo ele objetiva entender um pouco sobre as possibilidades de uso dos jogos digitais como instrumentos auxiliares nos processos educativos. Diante disso, para subsidiar esse trabalho, os principais referenciais teóricos utilizados foram o Huizinga, Abreu, Alves, Tarok e Aguiar, ambos partindo de um panorama que destaca o potencial de aplicação dos jogos em diversas áreas, sobretudo no campo da educação. Então, o jogo ele sempre esteve presente lado a lado com a humanidade, desde os primórdios. E quando nos referimos a primórdios, não são séculos, e sim milênios, de acordo com Abreu. Já o Huizinga, ele fala que ao longo da história verificou-se que os jogos assumiram um papel importante para o nascimento das culturas primitivas. Ele ressalta também que os jogos tiveram uma parcela de contribuição muito significativa para a formação da cultura que conhecemos hoje. Diante disso, os jogos eles foram sendo desenvolvidos e evoluindo ao longo dos tempos, tornando-se assim um instrumento notável no arcabouço das novas tecnologias. O universo dos jogos eles abrangem muitos recursos. Dessa maneira, eles se popularizaram. Tarouco destaca que, com o crescimento da tecnologia educativa, os jogos digitais educacionais se configuram como uma ferramenta complementar na construção e também na fixação de conceitos desenvolvidos em sala de aula, bem como num recurso motivador, tanto para o professor como para o aluno. Os jogos pedagógicos, desenvolvidos com a finalidade de auxiliar os processos de aprendizagem para Prieto, impulsiona a formação de um novo conhecimento, assim como beneficia o desenvolvimento da capacidade cognitiva e apreciativa específica. Essas habilidades proporcionam a compreensão do indivíduo frente aos fenômenos sociais e também culturais, favorecendo a construção de conexões entre os sujeitos. E aí, para além da formação de um novo conhecimento, os jogos digitais, de acordo com Pinheiro, apresentam um conceito dinâmico que se solidifica na grande interatividade presente na internet, passando a viabilizar o intercâmbio cultural através do uso dos jogos digitais, destacando a cybercultura como propulsora dessa interação. Sendo assim, as práticas contemporâneas que estão fortemente interligadas, ou melhor, conectadas, e que fazem parte do universo tecnológico da cybercultura, têm funcionado como um mecanismo de configuração para a cultura contemporânea. Os jogos digitais, nesse cenário, eles aparecem como uma ferramenta promissora para auxiliar nos processos educativos. Alves discorre sobre a relevância de compreender os jogos digitais como fenômenos culturais, destacando a importância da construção de uma perspectiva que seja capaz de refletir sobre as possibilidades que esse instrumento oferece. Dentre os estudos levantados sobre o uso dos jogos digitais educacionais em contexto escolar, Aguiar acrescenta que o uso de ferramentas de comunicação, como os jogos digitais, promove a estimulação dos processos de ensino e aprendizagem, uma vez que provoca uma mudança de postura do professor e também do aluno, por ser um recurso diferente do usual. Contudo, embora a inclusão dos jogos digitais em sala de aula gere benefícios para a aprendizagem,
como foi apontado por Aguiar, é possível observar também certos desafios que perpassam esse processo, como o despreparo para lidar com essa tecnologia, o que acarreta o seu uso inadequado. Acerca do uso inadequado, Alves adverte que levar os jogos digitais para o contexto escolar puramente pelo seu caráter atrativo para os alunos, sem uma construção cuidadosa do significado de sua aplicação, não é pedagógico, assim como a falta de vinculação do jogo ao conteúdo escolar trabalhado pode acarretar no fracasso do seu propósito, que é a aprendizagem. Já Tarouco fala que os jogos digitais educacionais seguem uma abordagem autodirigida, no qual o indivíduo aprende por si próprio, a partir da interação com o jogo. Entretanto, é ressaltado que o professor deve assumir o papel de mediador nesse processo, oferecendo orientações e escolhendo jogos que se ajustem à sua prática de ensino, para que, de fato, essa experiência gere sentido para os envolvidos. Nesse ponto, Fardo reforça a necessidade dos professores dominarem corretamente a técnica de aplicação dos jogos em contexto escolar antes de usá-la. Já em relação aos gêneros de jogos que podem ser usados em contexto escolar, Tarouco destaca os jogos de ação, estratégica, lógica, aventura e RPG, que são os jogos de representação de papéis. Alguns exemplos de jogos digitais educacionais que já existem são o jogo Ludo Primeiros Passos, o jogo Mito da Caverna, o jogo Uniquim Os Caminhos da Jiboia e o jogo Baú de Achante. O jogo Ludo Primeiros Passos, ele auxilia no processo de alfabetização. Já o jogo Mito da Caverna é um jogo que se inspira na famosa metáfora do filósofo Platão, que mostra como o ser humano pode se libertar da escuridão que o aprisiona por meio da luz da verdade. O jogo Uniquim, Os Caminhos da Jiboia, é um exemplo de jogo que aborda a cultura e os mitos dos povos indígenas da Amazônia, sendo um jogo totalmente brasileiro. Além de ser jogado em português, tem a opção do idioma Cuí. Já o jogo Baú de Achante acontece através da memorização e repetição, mostrando as contribuições das mulheres negras que fizeram parte da construção da arte, cultura e ciência no Brasil e no mundo. Nesse leque de possibilidades, os temas expostos, assim como diversos outros, podem ser explorados através do conceito de gamificação, que usa como referência a mecânica dos jogos, como sua lógica, pensamento e estratégias, oferecendo a possibilidade de aplicação em sala de aula, sem precisar contar com o uso do computador ou do videogame. Sendo assim, os jogos digitais podem ser desenvolvidos utilizando vários temas, como, por exemplo, temas que abordem a valorização da cultura indígena, assim como os saberes da cultura africana. Dessa forma, a iniciativa de inserir os jogos em sala de aula proporciona a ilustração de diversas práticas culturais que se encontram frequentemente ignoradas. Bom, então, para concluir o nosso papo de hoje, a inclusão dos jogos como ferramenta auxiliar na educação, como aponta Benedetti, possibilita o aprendizado através do brincar no jogo, facilitando a compreensão dos conteúdos propostos, abrindo as portas para novas experiências. Obrigado a todos.